Fala, meus queridos, boa noite. Como é que vocês estão? Mais um dia aí, a gente está à distância, mas isso não impede da gente estar trabalhando junto, né? Eu estou aqui para poder explicar de um modo geral as atividades que foram postadas ontem, para vocês estarem aí trabalhando o conteúdo da disciplina, né? Sistema cardiovascular e exercício físico. Então eu deixei lá algumas questões teóricas, discursivas e outras questões práticas que nós vamos trabalhar na semana que vem, na parte da aula prática, ou mais pra frente quando nós voltarmos, enfim. Mas essas questões vão ajudar vocês a se prepararem para a prova, a terem uma avaliação geral do conteúdo que está sendo abordado. Então espero poder ajudar vocês. Então assim, da questão 1 até 4, que eu vou focar aqui agora, eu terei um pouquinho, né? Na verdade da 2 até a 4. As outras são iguais, então a 5 e a 6 envolve mais pesquisa. Então já a 2, a 3 e a 4 são exercícios que envolvem algumas informações interessantes, algum raciocínio que vocês precisam prestar atenção aí. E também vai ajudar vocês a fazerem atividade extra classe. Então assim, coloquei justamente para poder dar algumas dicas para facilitar a vida de vocês. Lembrando que essa atividade extra classe vocês vão poder entregar na semana que vem, dia 23, e se caso houver necessidade, ela será adiada, tá bom? E se caso tiverem dúvida, manda um e-mail, manda uma mensagem, que eu tento ajudar vocês. Então vamos lá. Essa primeira questão aqui, ela envolve um questionamento sobre o que é o quociente respiratório, QR, e por que ele é importante no momento da avaliação, da realização do exercício físico. Bom, quando a gente fala em quociente respiratório, a gente tem que pensar numa relação matemática. Que relação matemática é essa? Então assim, vou escrever aqui no cantinho, ó, QR é igual o CO2 produzido dividido pelo O2 consumido. Tá? Então, isso é importante eu ter essa noção, né? Saber dessa equação aqui. Ah, eu tenho que calcular? Não, geralmente não tem que calcular, é entender essa forma. Então a gente percebe o seguinte, gente. O QR, né? Para ele ser mais próximo de 1, eu tenho que o CO2 tem que ser aproximadamente igual a quem? O O2. Não é isso? Porque para ter o resultado 1, o numerador tem que ser igual ao denominador, se eu estou dividindo um para o outro. Tá? Então é isso que eu quero que a gente perceba aí, ó, dos valores, né, e do QR. Então, esses valores eles vão variar de 0,7 até mais 0,99, alguma coisa assim. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se os valores estão próximos a 0,7, quer dizer que o exercício ele está usando prioritariamente uma fonte energética. Já vou explicar qual é. E se o QR ele for mais perto de 1, ele está usando outra fonte energética. Mas para a gente entender isso, a gente tem que saber exatamente o que o quociente respiratório quer dizer. Então assim, ele quer dizer que qual macronutriente, carboidrato ou lipídio, participou de forma mais efetiva na produção de energia para que aquele exercício aconteça. Então, através dessa diferença do CO2 produzido e do O2 consumido, a gente consegue fazer isso. Aí vocês podem perguntar, mas e a proteína? Gente, a proteína não entra aqui. A proteína é por outros métodos, né, que se avalia a participação da proteína na produção de energia. Até porque é o macronutriente que é menos usado para a produção de ATP. Então, esse quociente respiratório, a gente só analisa se foi o lipídio ou o carboidrato, tá certo? Então, vamos entender aqui. Então, para esses valores aqui, ó,
das 0,7, o que eu tenho que pensar nessa equação aqui? Eu tenho que pensar o seguinte, né? Tenho que pensar que a quantidade de O2 foi maior, né, do que CO2. A quantidade de O2 consumida foi maior que de O2 produzida. Isso quer dizer o seguinte, que o organismo precisou de usar muito oxigênio para poder gerar ATP. E qual que é a fonte de energia que é característica disso? Os lipídios. Pela beta-oxidação. Que é a produção de energia, né, de ATP por meio da oxidação dos lipídios, tá? Então, para eu poder usar os lipídios como fonte prioritária de energia, não é tão fácil assim não, gente. O organismo precisa consumir muito oxigênio. E o corpo não está preparado assim. Então não é tão fácil priorizar o lipídio na fonte energética, né? Ou então, se você está sem comer e faz uma atividade física, né, que às vezes não é legal, que isso pode dar um efeito colateral, uma hipoglicemia, tem organismo que não aceita isso. Ou então você pode fazer da forma melhor, preparar o seu organismo. Quanto melhor condicionado, mais capaz de captar o oxigênio o organismo vai estar. Quanto mais oxigênio o corpo capta, ele vai produzir menos CO2, ele vai priorizar os lipídios. Beleza? Agora, desse lado aqui agora, né, que eu tenho os valores mais próximos de 1, eu tenho que o O2, né, ele vai ficando aproximadamente igual ao CO2. Tá? O CO2, eu não tenho CO2 maior do que o O2, até porque essa relação, o número máximo aqui, é próximo de 1, é 0,99, alguma coisa. Agora, quando a quantidade de O2 consumida ela é aproximadamente igual ao de CO2 produzida, eu posso dizer que eu estou usando prioritariamente o carboidrato. Então é isso que essa relação mostra. Só relembrando aqui. Então assim, essa relação mais baixa, né, esses valores próximos de 0,7, quer dizer que a quantidade de O2 consumida é maior de CO2 produzida. Isso diz que o organismo está usando prioritariamente lipídios, ácido gráfico para produzir ATP. Né? Como que se chama esse processo? Beta-oxidação. Agora, se esse valor de QR ele é mais perto de 1, quer dizer que a quantidade de CO2 produzida é aproximadamente igual ao de O2 consumida. E isso quer dizer o quê? Que nesse exercício foram usados mais o quê? Carboidratos. Então agora eu vou passar uma tabelinha só para mostrar, mas acho que com essa explicação dá para vocês entenderem bem o que quer dizer isso. Ok? Então tá lá no material, no final da aula sobre fisiologia cardiovascular. Eu acabei postando também no exercício. Se caso não tiver lá ainda, vocês me mandam uma mensagem que eu vou postar. Tá? Então, só mostrando aqui é o seguinte, ó. Então aqui está explicando o que é o CO2, essa relação. E só um detalhe importante aqui, ó, a cada 1 litro de O2 por minuto, o organismo consome 4,82 quilocalorias. Então tem essa relação aqui, ó, 1 litro de O2 por minuto é igual a aproximadamente 4,8 quilocal. O que é isso aqui, gente? É litro de O2 por minuto. É o VO2 absoluto. Tá? Essa relação aqui é importante para algumas atividades que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Joia? Então vamos lá. Aqui tem essa explicação do coeficiente respiratório, tá? Novamente o que eu falei, só para ficar detalhado. E aqui vem a tabela. Então olha aqui, ó. Vamos ficar atentos a essa coluna e essas duas aqui, ó. Essas duas não é tão importante não, porque
A relação mais importante de litro de O2 por quilocaloria é aquela que a gente já viu, né? 1 litro de O2 é aproximadamente 4,82. 4,8 é mais usado. Isso aqui pode variar. Então, ó, o que eu falei para vocês, ó, 0,7 quer dizer que eu tenho mais O2 consumido e menos CO2 produzido. Vamos lembrar da fórmula? Ela está